ontem eu não gravei, gente. Fiquei tão chateado. A aula que a gente esmiuçou tanto, voltou revisão de triângulo e... Nossa, fiquei com raiva, viu? Hoje vamos para a nossa aula. A gente falou sobre o volume do tronco, né? E vamos ver um exercício resolvido aqui, né? Acho que a gente não chegou a fazer esse exercício resolvido número 2. Nesse exercício resolvido número 2, bom dia, a gente fez o quê? A gente vai... O que ele está pedindo, na verdade? Ele falou, ó, a base quadrada de uma pirâmide tem 144 metros quadrados de área a 4 metros do vértice, né? Traça-se um plano paralelo à base e a seção assim feita tem 64 metros quadrados de área. Qual a altura da pirâmide? Gente, vamos lá. Olha como é que é legal a gente pegar esse raciocínio. Ele te deu a relação entre áreas, certo? Se é uma pirâmide de base quadrada, a gente já consegue achar aqui qual seria o valor, né? Qual seria o valor? A base quadrada. Qual seria o valor do lado dessa base? E é isso que eu prefiro fazer, né? Até então. Então, se a base maior é quadrada e tem 144, se eu extrair a raiz de 144, eu vou achar que aqui são 12. Beleza, se aqui são 12, aqui vão ser quantos centímetros se tem 64? Aqui são 8 centímetros, né? E aqui ele tem 4 e aqui ele tem, né, H. Eu posso falar que assim como 8 está para 4, 12 está para quanto? Né? Olha só, 8 está para 4, assim como 12 está para quanto? Vamos lá. Vamos ver se alguém pega aí essa regra de 3 aí. Alguém? 8 está para 4, bom dia. 8 está para 4, né? Assim como 12 está para x. Qual é o valor de x aí? Vocês concordam comigo? Se daqui para cá veio metade, daqui para cá também vai ser metade, né? Então, meu x seria quanto? Meu x seria 6. Logo, a altura da minha pirâmide é 6. Ficou clara essa relação de proporção? Beleza, então, gente. Olha só. Falando sobre a prova, gente, eu não postei as notas na BGIS ainda, porque eu estava esperando organizar tudo, coletar gabarito, colocar tudo certinho, tá? Mas essa semana ainda eu coloco. Provavelmente amanhã eu coloco as notas da prova no sistema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu queria saber se alguns de vocês resolveram exercício e se teve dúvida, né? Deixa eu ver quantos alunos a gente tem. Teve alguém, gente, que resolveu exercício e teve dúvida? Porque a gente vai primeiro nas dúvidas e depois a gente volta para cá para 2 e 3 de aprendizagem. Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Já vou deixar aqui na tela para todo mundo tentar resolver, tá? 2 e 3 de aprendizagem. Depois a gente faz as outras. 5 e 6 também. Beleza. Então, ó, questão 2 de aprendizagem. Ele fala, ó, a medida da aresta de um tetraedro regular com altura igual a 5 metros é... Então, olha só. A medida da aresta de um tetraedro regular com altura igual a 5. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Lembra que ontem a gente fez a expressão para tetraedro regular? A gente vai usar ela. A outra questão é da Cesgran-Hill e questão 3 ele fala assim, ó, um tetraedro OABC, os ângulos entre as arestas que concorrem com O
são todos iguais a 90 graus. Se OA são 3 e OB 5 e OC 12, o comprimento da maior aresta do tetraedro é, né? Beleza, vamos fazer aí esse desenho para tentar entender como é que está esse OA aqui, tá? Primeiro vamos fazer essa questão 2. Vou fazer a questão 2 aqui na nossa folha. Deixa eu parar aqui. Trocar de câmera. E olha só. No tetraedro, a gente tem que a altura de um tetraedro regular é essa expressão aqui. L raiz de 6 sobre 3. Não é isso? Então ele falou na questão, ó, a medida da aresta de um tetraedro regular com altura igual a 5 metros. Então, se a altura desse tetraedro, a gente está na questão de aprendizagem 2, né? Se a altura desse tetraedro é igual a 5 metros, se a altura desse tetraedro é igual a 5 metros, então significa que 5 é igual a L raiz de 6 dividido por 3. A câmera está desconectando toda hora, gente. Então, ó, passando o 3, multiplicando para cá, né, vai ficar 3 vezes 5, né? E vou passar o raiz de 6 dividindo. Dividido por raiz de 6 vezes, isso é igual a L, né? Essa seria a medida da aresta. Beleza. Então, ó, poderia fazer 3 vezes 5, né? E poderia racionalizar. Então, 3 vezes 5, raiz de 6, racionalizando, né? Raiz de 6 sobre 6. Simplifica esse 3 com esse 6, não é isso? 3 simplificado com 6 fica 5 sobre 2. 5 sobre 2, raiz de 6. Aí a gente vai lá nas alternativas e vamos olhar o que a gente tem lá. Nas alternativas, ele tem aí a medida da aresta tetraedro regular com altura igual a 5 metros. Uai. Se a altura é 5 metros, não tem como a medida da aresta dar em centímetros não, gente. Se o tetraedro for regular, não tem como não. Vamos continuar resolvendo aqui, só para mostrar qual seria a alternativa, tá? Olha só. 5 dividido por 2, então posso passar isso aqui para dentro, né? De uma maneira mais... Seria raiz de 6 dividido por 4, né? Deixa eu tentar fazer essa conta aqui para ver se eu acho alguma coisa aí parecida com o que está lá. 6 dividido por 4, eu tenho 1,5, né? Então, ó, 5 raiz de 1,5, né? Olha só. Eu passei o 2 que estava aqui fora como raiz, né? Voltei ele lá para dentro, então ficou 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1,5. Então, ficaria 5 vezes raiz de 1,5. 5 vezes raiz de 1,5. Então, se eu olhar aqui, 5 vezes raiz de 1,5. Essa aqui seria a alternativa correta. A única coisa que está errado aqui é a unidade aqui. Aqui está em metros e aqui está em centímetros, tá? Mas seria a nossa alternativa B aí. Cadê? Ficou entendido aí? Questão 2. Beleza? Então, ó, a questão ela é uma questão com pegadinha, né? Porque ela não tem raiz, tem a raiz com um número implícito ali.
Beleza, a questão 3. Como é que a gente vai resolver essa questão 3? A melhor forma de resolver essa questão 3 seria desenhar aí essa pirâmide de uma maneira que a gente conseguisse entender direitinho como ficaria, né? Então, vamos desenhar aqui. Ficaria mais ou menos assim, ó. Pensa aí, eu tenho um tetraedro OABC. Né? Então, a gente tem 4 vértices e eles falam assim, ó, o ângulo entre as arestas que concorrem com O são todos iguais a 90 graus. Então, ele está falando ó, que você tem, fazer uma maneira bem simples o nosso tetraedro, tá? Eu tenho aqui essas arestas aqui que concorrem com o vértice O são todas iguais a 90 graus. Tá? Esse seria o vértice O. Beleza. Aí ele fala assim, né? Ou seja, estou falando que tem 90 graus aqui. Falando que tem 90 graus aqui. Tem 90 graus aqui. E tem 90 graus aqui. Certo? Então, beleza. São todas perpendiculares aqui, com ângulos de 90 graus. Ele fala, se OA é igual a 3, né? Então ele está falando, se aqui for meu A, ele está falando que OA é igual a 3. Então isso aqui é 3. Dá para enxergar um número pequenininho assim, gente? Aí ele fala, OB é igual a 5. Então aqui é 5. E aqui é meu B. E ele fala que OC é igual a 12. Então eu estou falando que aqui é meu C. E a medida é igual a 12. Se não estiver dando para enxergar, me fala aí, tá bom? Beleza, então tem aqui os 3 vértices. Ele fala o comprimento da maior aresta do tetraedro. Então, a maior aresta do tetraedro, pensa aí, 3, 5, vou ligar esses 2 pontos aqui, vou ligar esse ponto com esse aqui, e vou ligar esse ponto aqui, né, do 5, com o 12. Então, o maior ponto, a maior aresta desse tetraedro vai ser essa aqui, né? Que eu vou ter esse triângulo aqui, ó, 12, 5, com essa aresta aqui. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender aí, mas eu teria 12 de altura, 5 aqui, e aqui eu teria o meu x. O que eu faço para resolver aqui? Qual a solução que eu posso aplicar aqui para que eu resolva esse problema? É isso aí, eu vou resolver através de Pitágoras. Né? Então, fazendo através de Pitágoras, eu faria aqui x², né, seria igual a 144, que seria 12 ao quadrado, mais 25. Né? E isso me daria 169. Então, estou falando que x² é igual a 169. Se x² é igual a 169, eu tenho que meu x vai ser igual a 13. E essa é a resposta correta aí para a nossa questão, 13. Beleza? Vamos para a próxima questão. O problema dessa questão é desenhar. Sim, a gente tem que entender, ver como é que está funcionando aí a dinâmica, o que a questão está falando, interpretar e desenhar aí. Deixa eu compartilhar com vocês. Então vamos lá, questão 5 e 6. Questão 5 e 6. Questões do lado de cá agora. Questão 5. Quem quiser fazer a questão 1 pode fazer e vai me mandando a resposta, mas vamos primeiro para 5, tá? Então a questão 5 ele fala o seguinte.
Essa figura representa um prisma reto de base triangular, né? Prisma reto, tá vendo? Todos os ângulos aqui são perpendiculares à base, de base triangular, que contém os vértices B, D, F, que o plano que contém os vértices B, D e F divide esse prisma em dois sólidos, né? O sólido de volume 1, que é o DACFB, né, que a gente percebe aqui, e o sólido de volume 2, que é o DEFB. Beleza, ele fala assim, ó, a razão de volume, assim, a razão do V1 dividido pelo V2. Quanto que dá o V1 dividido pelo V2? Vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão, tá bom? Nessa questão 1, o que a gente tem? Ele falou que um sólido que possui exatamente 5 vértices, dos quais 4 são os vértices da base, que são a faixa inferior de um cubo, né? E o quinto vértice é um da face superior, né? Então ele está falando, 4 está embaixo, 1 está em cima, é sólido é uma pirâmide, né? Se a medida da aresta do cubo é 9 metros, então a medida do volume desse sólido é só lembrar, o volume de um cubo, né? O volume de um cubo é L ao cubo, né? Então, seria 9 ao cubo. 9 ao cubo, né? E se a pirâmide divide por 3? Então, o resultado é esse. 9 ao cubo dividido por 3, né? 9 ao cubo dividido por 3, eu poderia transformar 3 ao quadrado, transformar 3 à sexta dividido por 3, né? Aí ficaria no total 3 elevado à quinta potência, né? 3 elevado à quinta potência é só eu fazer 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, que é minha alternativa correta. 243. Minha alternativa correta. Beleza? Quem não entendeu é basicamente isso aqui, a figura que ele está falando. Você tem um quadrado na base e você tem um único vértice de um cubo. Então, eu vou desenhar um cubo aqui. Seria basicamente isso aqui. Você tem um cubo. E um único vértice na parte de cima desse cubo. Então, vamos considerar aqui no meio, mas tanto faz qual seria o local desse vértice. Aí, quando você tem isso aqui, né, você tem uma pirâmide formada aí. Olha que lindinha essa pirâmide. É isso aí. Beleza? De aresta, 9. E a altura também, altura 9, porque se os vértices estão no cubo, vai ser isso aí. As contemporâneas estão por fora comigo. Viviam reclamando de meus desenhos em sala de aula ainda. Achei incrível. Beleza, vamos para a questão 5. Eu acho que muita gente eu tive... Isso aí, Sara, certinho. Olha só. Se eu lembrar que o volume da pirâmide é metade, né, do volume do prisma, né? Então, eu teria que fazer essa conta aqui. Metade não, é 1/3 do volume do prisma, tá? Então, eu teria basicamente isso aqui. Deixa eu fazer com vocês. Ele quer a razão V1 dividido por V2, não é isso? Então, eu teria aí o volume 2, né? Se o prisma é triangular, esse volume aqui, ele é uma pirâmide, né? A gente não consegue enxergar muito não,
a gente só consegue ver, basicamente, ó, quer ver? A gente consegue ver só essa pirâmide aqui quadrada. Só que esse volume aqui, ó, essa parte aqui de baixo, deixa eu desenhar com outro. Essa parte aqui de baixo, não sei se vocês percebem, é uma pirâmide. Só que ela não é uma pirâmide com um centro, uma pirâmide regular. Ela não é uma pirâmide que tem um centro aqui no vértice, né, no centro da base. Né? Então, se esse volume é uma pirâmide, eu estou falando que o volume total do sólido, o volume total, é V. Vamos chamar de V. O volume total é V. Se o volume total é V, meu volume V2 vai ser 1/3 de V. Né? Meu volume V2 ele vai ser 1/3 de V. E o meu volume V1, então, que é essa pirâmide aqui de cima, ela vai ser o restante, né? E o restante são 2/3. Se eu quero dividir o volume V1, que são 2/3, dividido pelo volume 2, né, que é 1/3, eu tenho essa operação aqui, divisão de fração, posso simplificar esse denominador, 2 dividido por 1, isso vai dar 2, igual a 2. Beleza? Nossa alternativa correta, letra C. Cadê meus... Ficou entendido aí, gente, essas duas questões? Então, ó, sempre relacionado. Se eu tenho um prisma, se eu vou fazer desse prisma uma pirâmide, o volume dessa pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma. Tá? Sempre o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma. Vamos para a próxima questão? Na próxima questão, tem como você que fez no expoente na 1? Sim. Olha só, estão perguntando o que eu fiz com o expoente na 1. Lembra que eu falei aqui, ó, que seria 9 elevado ao cubo, né? Porque era o volume do cubo, né? Então, o que eu fiz? 3 ao quadrado, né? Elevado ao cubo, né? Então, isso ficaria 3 ao quadrado elevado ao cubo, isso daria 3 elevado à sexta potência, né? Esse é o volume da pirâmide, então apliquei potência de potência. Só que, da pirâmide não, do cubo. Se eu quero o volume da pirâmide, que eu vou dividir por 3, então vai ficar 3 elevado à quinta potência, né? E resolvi 3 elevado à quinta potência, certo? Eu prefiro trabalhar com potência, que eu acho mais fácil a gente fazer as contas. Ainda mais que é tudo com 3 aqui. Tranquilo? Cadê? Beleza. Uma questão que eu quero resolver com vocês, tem a 7, e a próxima questão que eu quero resolver com vocês é a 8, que fala sobre tronco, tá? Deixa eu ver quantas horas aqui, só para ter noção do tempo. 9h41, tem até 9h55, né? Então temos tempo aí. Então, questão 7. Ele fala assim, ó, as bases A, B, C, D e ADGF das pirâmides A, B, C, D, E e ADGFE são retângulos que estão em planos perpendiculares. Sabe-se que também que ABCDE, que é essa aqui, ó, ABCDE, é uma pirâmide regular de altura 3 e apótema lateral 5. Né? E que ADE é a face lateral comum às duas pirâmides, né? E ele fala aqui que ABCDE são retângulos, né? As bases ABCD e AD
GF são retângulos e que essas pirâmides estão no mesmo plano, né? Em planos perpendiculares entre si. Beleza, aí ele falou: se a aresta AF é 5% maior que a aresta AD, então o volume da pirâmide ADGEF em centímetros cúbicos vale. Vou deixar um tempinho para vocês resolverem aí, tá? Mas já vai pensando, ó, você tem uma medida aqui, você tem a altura e o apótema lateral, né? Vou até desenhar isso aqui para vocês, só para dar um insight, ou vocês não querem nada? Isso aí mesmo, Tati. Esse tinha pedido qual? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui. Ah, 6. Olha só. Então, se eu tenho essa medida aqui, ó, né, que é o apótema lateral. Ele falou que isso aqui é 5. Ele falou que tem altura 3. Então, eu consigo achar qual é essa medida aqui. Né? Essa medida aqui, ó, se aqui é 5, se aqui é 5, aqui é 3, logo, essa medida aqui vai ser quanto? Isso é teorema de Pitágoras, né? Então, aqui vai ser 4. Se aqui é 4, tudo aqui vai ser quanto? Tudo aqui vai ser 8. Né? Se aqui é 8 e eu tenho essa medida aqui, AF, que é 5% maior, então eu vou multiplicar 8 vezes 1,5, né? 1,05. Essa vai ser a medida dessa base aqui, certo? Então eu posso calcular aqui a área da base vezes a altura, né? E a altura nesse caso aqui, como esse vértice está coincidindo, vai ser 4 também, né? Vai ser 4 também. Então, esse valor vezes 4. Tudo isso depois eu vou fazer o quê? Dividir por 3. Né? Fazer essa conta aqui. Não sei se vocês conseguiram entender. Por quê? Se eu achei essa medida aqui, eu acho a área da base... Desculpa, ao quadrado não, gente. Deixa eu até apagar isso aqui. Vai ser essa medida vezes essa medida aqui, que é comum às duas, certo? Aí eu posso terminar de fazer minhas contas aí com o volume, com essa aresta aqui que eu encontrei, que é 5% maior que a aresta ED. Cadê? AD. Se tiver alguma resposta aí, podem me mandar, que a gente vai discutir aqui. Eu vou esperar vocês resolverem, tá? Tem 8 mensagens aqui. Isso aí, Bárbara, isso aí. Cadê? Bárbara, isso aí é... Pediram a 6, vou resolver a 6 aí agora. Isso aí, Letícia, tá certinho. Tá? Então vamos lá para a próxima? Vou deixar vocês fazendo esse aqui. Se surgir dúvida, a gente resolve na próxima aula. Vamos para a questão
número 6, rapidinho. Ele fala assim, ó. Um tetraedro regular e um cubo tem áreas de superfícies iguais. A razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a. Então tá. Olha só. Ele falou, ó, o tetraedro regular em um cubo tem áreas de superfícies iguais, né? Só que a área de um cubo, né? A área de um cubo ela é igual a 6L, chamar de Lzão, quadrado. E a área de um tetraedro é, vamos colocar, chamar de A, tá? A aresta do tetraedro, A ao quadrado raiz de 3. Não é isso? A ao quadrado raiz de 3. Raiz de 3. Né? Que é a área, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o tetraedro tem 4 faces, a gente multiplica aí. Beleza. Se ele quer a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e do comprimento das arestas do cubo, então estou querendo A dividido por L. É isso que eu estou querendo. Então, vou passar esse L para cá, vou passar o raiz de 3 para lá. Vou ficar com 6. Vou fazer aqui na folha para facilitar. Olha só. Questão 6. O cubo, né? Se eu for contar as arestas... Oh, não estou mostrando, não. Se eu for contar as arestas do cubo, né? A face do cubo mede L ao quadrado. Quantas faces eu tenho? 6. Beleza. Isso vai ser igual a do tetraedro. Uma face do tetraedro regular é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que eu tenho quantas faces no tetraedro? 4. Não é isso? Por isso que eu tinha colocado lá sem ser sobre 4. Porque isso aqui acaba simplificando. Beleza. E agora o que eu faço? Eu quero A dividido por L. Então, beleza. Passo L para lá, vou ficar com A ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso vai ser igual a 6 dividido por raiz de 3. 6 dividido por raiz de 3 eu posso racionalizar do lado de cá. Né? Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Simplifique esses dois aqui. Vou ficar com 2 raiz de 3. Colocando em evidência o quadrado aqui, né? Posso extrair a raiz quadrada do lado de lá. E eu ficaria com A sobre L. Seria igual a raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, a raiz seria grandona aí. Se eu fosse olhar as alternativas, eu teria aí raiz de 2 vezes raiz de 3, seria a mesma coisa que eu ter raiz de 2 vezes raiz quarta de 3. Tá, gente? Seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Seria raiz de 2 vezes raiz quarta de 3. Então, eu teria aqui raiz de 2 vezes raiz quarta de 3, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu mostrar aqui com vocês. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Seria essa questão aqui, A8, que eu queria que vocês fizessem, tá? A8.
que é: considera um tronco de pirâmide regular, cujas bases são quadrados com lados medindo 4 centímetros e 1 centímetro. Se o volume desse tronco é 35 centímetros cúbicos, então a altura da pirâmide que deu origem ao tronco é... Então ele está querendo saber a altura da pirâmide que deu origem ao tronco e já falou quais são as bases aí que a gente tem. Dá um tempinho para você resolver, e conforme for resolvendo, vamos dando feedback aí. Pausei a gravação. Eu só queria deixar nosso horário deu aí. O que eu queria falar com vocês? Que continue resolvendo exercícios dessa matéria, gente. Vai na sessão Enem, explora, faz os exercícios, vai em propostos, vai resolvendo. Porque esses exercícios exigem muita imaginação. Né? Muita imaginação, que eu falo é geográfica, né? Geográfica não é espacial. Muita imaginação espacial, você ter noção das coisas. Se você tiver noção aí do espaço, onde os vértices estão localizados, essa questão, você vai facilitar muito, não só a resolução de pirâmides, mas de todos os outros sólidos geométricos, tá? Então, pirâmide, por mais que seja o mais difícil, ela é o que dá mais noção de espaço em si, tá? Então, a gente, qualquer dúvida, a gente faz aí na próxima aula, tá? Sem problema. E a gente continua aí na próxima aula com cones, tá? Vai ser o mesmo princípio, e se tiver alguma dúvida no final da aula, a gente resolve alguns exercícios de pirâmides, tá? Então, fiquem com Deus, um beijão e até a aula de amanhã, tá? Tava pretendendo fazer a aula de financeira amanhã, mas acho que a gente precisa melhor fazer, terminar, e depois a gente faz nossa aula de financeira. Terminar essa parte de sólidos geométricos. Beleza? Um beijão e até mais.